A Voz da História de hoje vai fazer uma viagem pela imigração no Ceará, tá, gente? Hoje a gente vai até a França e vai vir pelo Aracati, Fortaleza. Para falar disso, eu trouxe um descendente de uma dessas famílias francesas que vieram aqui para o Ceará, né, no século XIX, tá? Esse meu convidado, ele é auditor fiscal. Não é por isso que ele está aqui, não, mas ele é genial, sabe? Ele é fantástico. E aí é meu amigo. Foi assim que ele quis ser apresentado, mas o currículo dele, como sempre, eu vou colocar aí no primeiro comentário, tá? Michel Gradivol. Oi, Bel. Oi, Michel. Tudo bom, minha amiga? Uma alegria estar aqui, viu? Obrigado, é uma honra, além de uma alegria. Uma honra lhe receber aqui, né? Bel, parabéns por você estar aí resgatando, preservando a memória, os acontecimentos que nos trouxeram até aqui. Né? Importante. É importante demais, porque assim, a gente tem que ter a noção do que o que a gente faz hoje vai repercutir no amanhã. É verdade. A única coisa que a gente pode fazer é mudar o hoje. Exato. Mas é importante conhecer o que aconteceu para a gente ter noção por que a gente está aqui, por que a gente carrega certas coisas, por que nós temos certos hábitos, uma cultura determinada. Por quê? Você vai montando esse mosaico, né, Bel? Você está trazendo aqui o pessoal da França, daqui a pouco você traz alguns da Inglaterra, né? Vamos conversar, vamos bater papo aqui, né? Trocar impressões sobre aquilo que os franceses contribuíram um pouco para o desenvolvimento aqui do estado do Ceará, né, da cultura cearense também. E é um momento interessante porque nós estamos comemorando 200 anos da relação Brasil-França, né? Agora dia 14 2025? Agora dia 14 de julho, que é a data nacional francesa, a Torre Eiffel, hiper, super iluminada, tocando samba, iluminada de verde e amarelo, no 14 de julho. Poxa, 200 anos das relações oficiais França-Brasil, Brasil-França. E você continua tendo, né, relações ainda com a tua família de lá? Mas a gente vai falando A gente disso. vai conversando aqui, né, com algumas coisinhas que aconteceram nesses quase cento e tantos anos. O meu bisavô Gerson, ele chegou no Ceará, não em Fortaleza, no Ceará, em 1864. Ele chega por onde? Duas perguntas. Por onde é que ele chega e o que é que ele veio fazer no Ceará? Bom, então você vai permitir eu voltar um pouquinho antes no tempo. A primeira Revolução Industrial, que foi ali do finalzinho do século XVIII até 1830, 1840, o aspecto mais forte dela foi a mecanização das testelagens. A indústria têxtil foi a indústria que saiu mais fortalecida dessa primeira fase. Então, a região ali onde fica a Alsácia, fica a Lorena, ela tinha um polo têxtil muito forte. E naquela época não existia outra... Assim, as fibras eram todas naturais. E a fibra mais usada era a fibra de algodão. E aí eclode a Guerra Civil Americana. Quem era o maior fornecedor de algodão para a Europa? O sul dos Estados Unidos, que foi aonde era o campo de batalha. Se você assistiu O Vento Levou, você viu o que aconteceu com as plantações de algodão dos Estados Unidos. Foi tudo dizimado. Então, quando começou a guerra e começaram as dificuldades de fornecimento, os industriais lá da Alsácia, eles solicitaram que os comerciantes, aqueles comerciantes internacionais, aqueles corretores internacionais, buscassem outras fontes de fornecimento de algodão. E o meu bisavô, Gerson Gradivol, ele nasceu em 1888, numa cidade chamada Ettendorf. Ettendorf é uma cidade bem pequenininha, existe até hoje. Ela fica a meia hora de Estrasburgo, que é onde fica o Parlamento Europeu, na França, e a 1 hora de Baden-Baden, que é uma cidade na Alemanha, que aqui no Brasil a gente conhece muito por causa da cerveja, né? Exatamente. Mas é uma cidade na Alemanha fronteiriça, pode-se dizer, com a França. Bom, e os pais dele, e o avô também, eram comerciantes mais da área de carnes. E ele não, ele quis ir ser corretor internacional. E aí surgiu essa demanda das indústrias lá. Corretor, o que ele fazia, o corretor? Ele justamente fazia Intermediava as operações. Ele sabia fazer a ligação entre quem queria vender com quem queria comprar.
né? Entendi. E aí surgiu essa demanda do algodão. E ele começou a procurar. Ele e o irmão dele, o Lazar, vieram para o Ceará porque souberam do algodão ali da região do Quixadá, né? Então eles chegaram pelo porto do Camusim, o grande porto do estado do Ceará à época era em Camusim, e a estrada de ferro não ligava a Fortaleza, ligava a Sobral. Então eles primeiro se instalaram em Sobral para começar a negociar. Quando foi no ano seguinte, 1865, eles vieram a Fortaleza e aqui abriram uma empresa, a G. Gradivol. Tá? Antes do Aracati? 1865, isso. Poxa. Aí, olha, nessa mesma época, os Gradivol não foram os únicos a vir. Vieram outros franceses também da mesma região. Vem os Boris, que em francês é Bourri. Aqui a gente fala em Boris. Né? A empresa deles foi aberta aqui em Fortaleza em 1869. Tem também os Klein, tem o Levi. Né? São franceses de origem judaica da região da Alsácia, que aqui a gente fala Alsácia-Lorena, mas na realidade são 2 estados. É como se fosse Ceará e Pernambuco, tá? Mas a gente chama Alsácia-Lorena, né? Junto, mas não é. Tá. Mas são 2 estados, lá no caso, vizinhos, né? Ceará e Pernambuco não são tão vizinhos assim, é só uma parte que tem em comum. Enfim. Então, esses franceses todos vieram para cá para isso, para encontrar um fornecimento, e encontraram um algodão de muita qualidade e em quantidade boa também, e com condição de ser exportada, porque o porto fazia a linha com a Europa e, consequentemente, com a França, e se encontrou esse caminho, e eles começaram também a fazer negócio com carnaúba, começaram a fazer negócio também com couro. E por isso sediado ainda em Sobral? Não, aqui em Fortaleza já. Em 65 em Fortaleza, o Bourri a partir de 1869, e eles ficavam indo e vindo. Essas empresas, elas tinham sede tanto aqui em Fortaleza, como tinham sede também na França, no caso, em Paris. Né? Tem alguns recortes de jornal que eu te passei, que a depois gente vai você, aí. Depois tá você coloca aí, ó, esses recortes que estão passando, é isso? Aí vocês vão ver que tem sede lá na Adolfo Caminha e tem anúncio que bota o endereço na Alberto Nepomuceno. Hoje, o mesmo prédio da nossa Secretaria da Fazenda, de onde você e eu somos servidores, né? Então, assim, foi uma das alegrias que eu tive ao ir para a Cefaz, foi porque eu voltei, um Gradivol voltou a trabalhar naquele prédio. Que legal. As voltas que o mundo dá, né? As voltas que o mundo dá. Bem, então eles ficaram fazendo essa intermediação. Na realidade, eles começaram, mais do que intermediar, eles começaram a comprar e a exportar. E a também importar da Europa tecidos e outros materiais que a gente importava. Prosperaram muito, todos eles, todas essas famílias francesas que vieram para cá inicialmente como corretores de algodão, se estabeleceram e prosperaram. Se você for ver, o Ceará tem o orgulho de ter sido o primeiro estado, ou a primeira província na época, a libertar os escravos, né? A primeira foi na Vila da Carape, hoje Redenção. 84 foi a assinatura da libertação oficial em todo o estado do Ceará. Sim, em 81, né? 81 eu acredito que foi lá no Acarape, e em Fortaleza foi em 83. E o que acontecia? Existia um comitê central aqui em Fortaleza, encarregado de libertar os escravos. E esse comitê central tinha como coordenador um Bourri, o Teodoro. E tinha os comitês regionais. Então, assim, esses comerciantes franceses... Um comitê de comerciantes que você fala? É o pessoal encarregado de convencer os donos de escravo a libertar. O vovô Gerson era um abolicionista. Todos esses franceses eram abolicionistas. Se anunciavam muito no Libertador. Que eu vi. Isso. Né? Se você fizer uma busca aí na Biblioteca Nacional, mesmo digital, aparece muito, eles anunciavam muito no Libertador. Para apoiar, né? Que era o jornal da... Perfeito. Aí esses franceses, eles ficavam responsáveis pelo que se chamava de praia, que era aquela parte ali mais próxima do porto. Porque, de primeiro, você lembra, o pessoal desembarcava ali o que hoje a gente chama de Ponte dos Ingleses e Ponte Metálica, né?
Por isso Não que tinha porto, por isso o que a porto era aquilo Secretaria ali, né? da Fazenda foi para aquele local, porque era por ali que os navios Exatamente. chegavam, né? Então, Bel, a Cefaz, ela foi construída ali, né? Tinha um outro imóvel que foi adquirido, demolido e foi construída a Cefaz ali, bonita como é hoje, e é justamente para ficar entre o mar e o ponto onde os navios desembarcavam suas mercadorias. Era estratégica, né? E os galpões, tanto que você vê o endereço aí do galpão dos Gradivol exportadores, era justamente só atravessando a Adolfo Caminha, já chegava, né? Saindo da Cefaz para chegar no galpão. Enfim. E a história da torrinha, Michel? Pois é, a torrinha, a Cefaz foi construída com uma torrinha, né? Para ficar observando se o navio está chegando, que aí vinham os auditores todos acompanhar o desembarque para poder cobrar o imposto, né? Agora, nos 100 anos dos postos fiscais, são parênteses, né? Porque fala em Cefaz, eu não A fazendário tem que... E o Cicinato dizendo que ali foi o primeiro posto fiscal do Ceará. Porque, na verdade, isso, né? É isso mesmo, era onde total. ia entrando mercadoria. Assim, E a gente ia cobrando o imposto. Mas ele disse, brincando, que o primeiro posto fiscal mesmo foi em 24. 1924. Mas vamos. Pois é. Então eles ficaram, como a atuação deles era na praia, a comercial, eles ficaram, os franceses, encarregados de propagar a libertação dos escravos na região da praia. Então, nessa notícia do jornal O Povo, que vocês devem estar vendo, tem descrito isso de maneira bem clara. Descreve, né? E quando foi em 1884, que foi quando o governador assinou a abolição da escravatura aqui na província do Ceará, os franceses foram os encarregados de arrecadar os fundos para festa de celebração da assinatura. Isso também está na reportagem. Que bacana. Então, assim, eles tinham uma participação na vida da cidade. Eles eram franceses. Tiveram um papel importante, deviam ter um certo sotaque, porque o meu pai, depois a gente vai falar sobre papai, ele não falava McDonald's, falava McDonald's. Aí, pois é, interessante, né? Então, era sempre assim. Então, eles deviam ter ainda mais, porque naquela época, tanto o meu bisavô Gerson, como depois o seu filho, o meu avô Leon, eles tinham lá essas viagens, né? Eles tinham as empresas com sedes aqui em Fortaleza e em Paris, e eles, de fato, viajavam entre uma sede e outra. Bom, eu queria saber se houve um momento que eles resolveram, de fato, se instalar, assim, residir aqui. Assim, o vovô nasceu em 1888, lá em Eppendorf, e ele morreu em 1921, lá em Paris. Quando ele casou com a Elise, o Gerson, vocês devem estar vendo aí a foto do Gerson, já bem idoso, e da minha bisavó Elise, que era romena. Eles se casaram lá na França, se conheceram na França. Mas você vê, ele nasceu em 48, em 64 ele já estava aqui, ele veio para cá menino. Ele veio para cá menino, é um desbravador. Veio ele e o irmão. O irmão era talvez 6 anos mais velho que ele, eram muito jovens. Pegaram realmente uma oportunidade, assim. Os pais trabalhavam com comércio de carnes, eles não queriam, e vieram fazer, vamos procurar outra coisa, vamos ganhar o mundo. Saíram da França, que não era nem a França ali perto do mar, né? Era a França perto da Alemanha. Vamos para onde? Ouvi falar, vamos lá para essa terra chamada Brasil, vamos lá para essa província chamada Ceará. Foram desbravadores mesmo. Não só todos esses franceses. Todos esses franceses. Né? Mas assim, para você sair de uma situação e querer dar um salto na vida, às vezes você tem que fazer dessas, né? Mas quantas tem histórias muita coragem. Aí tu imagina naquela época, né, também? Não deve ter sido fácil, não. As comunicações não eram fáceis. Mas assim, o que aconteceu? Quando foi que eles resolveram ficar mais aqui em Fortaleza do que lá na França? Em 1871, estourou a Guerra Franco-Prussiana, que foi justamente ali naquela região fronteiriça. Justamente, né? Sim. Né? Durou um ano, 71 a 72, 70 a 71, a 71 a 72, e era claro desde o começo que a Alemanha ganhou. Na época, a Prússia. Né?
E dali acabou aquela guerra, derrubou Napoleão III na França, que foi derrotado no campo de batalha, surgiu a Terceira República Francesa. Quem assinou o armistício já foi um presidente da República, já não foi mais Napoleão III. E, de fato, no armistício, quase a totalidade da Alsácia e mais da metade da Lorena foram cedidos à Alemanha, que já tinha sido território alemão e a França tinha conquistado 2 séculos antes. Então, como eles eram franceses mesmo, eles não quiseram se tornar alemães. Não vou sair daqui. Para onde é que eu vou? Vou para onde eu tenho negócio. Onde é que eu tenho negócio? Em Fortaleza. Aí vieram para cá. Então, as famílias se fixaram aqui, vieram para cá por conta da Guerra Civil Americana e se fixaram aqui por conta da Guerra Franco-Prussiana. Tá? Então, assim, mas como comerciantes internacionais, eles viajavam muito. Mas a sede da família era aqui. Vovô Gerson... O vovô Gerson e a vovó Elise, né, são meus bisavôs, na realidade, eles tiveram 9 filhos. 9 filhos. Alguns morreram mais cedo, um ficou tocando os negócios lá na França e 2 quiseram continuar aqui no Brasil. Né? Mas aqui nasceram alguns? O meu avô Leon nasceu em Fortaleza. O teu avô, né? Então ficaram 2 aqui, assim, tocando mais o negócio. O Gerson e o Lazar vieram para o Ceará por conta de uma guerra, indiretamente, que é a Guerra Civil Americana, e depois resolveram se fixar por conta de outra guerra, essa mais direta na vida deles, que foi a Franco-Prussiana, que eles não queriam, de fato, ser alemães. Então, o Lazar, ele morreu cedo. Morreu sem se casar, sem ter filhos, né? E quem ficou fazendo o negócio foi o Gerson. Foi o Gerson. Morreu aqui. O Lazar. Não sei se ele morreu aqui ou se ele morreu lá na França. Mas morreu... tem alguém enterrado aqui? Tem. Muita gente da família, né? Tem. O meu avô Gerson, que nasceu aqui, vamos lá, o meu avô Leon. O Gerson com a Elise, eles tiveram 9 filhos. Quem ficou tocando o negócio aqui em Fortaleza foram 2 filhos. O meu avô Leon e um dos irmãos dele, o Roberto. Certo. Tá? E um outro irmão ficou tocando os negócios mais lá em Paris. Mas todos eles viajando. Então, o meu avô Leon, ele nasceu em 1888 aqui em Fortaleza. Ele era o 5º. O Leon casou com uma francesa. A minha avó, André Hans. Ela é filha de 2 franceses também. Ela é nascida em Paris. E eles se casaram em 1923, lá em Paris. Vocês devem estar vendo aí o anúncio. Eles eram judeus, né, como a gente falou. Então, a sociedade israelita parisiense está anunciando. Você pode ver aí nesse anúncio, o primeiro casamento, le premier mariage, c'est de Monsieur Gradivol e Madame Hans. Né? Na questão da religião, eu queria me aprofundar um pouco mais. Eu queria saber, mas ainda no tempo do Gerson, como é que eles lidavam com isso aqui? Porque era um país muito cristão, né? Não tinha templo, não tinha sinagoga, como é? Tem alguma notícia? Memórias de família, de como é que eles existiam? Não. Aqui, assim, hoje tem sinagoga, aqui em Fortaleza, Eu digo assim, né? Porque ali... mas naquela época não tenho notícias de haver. A sinagoga mais antiga aqui do Brasil é em Recife, né? Aí eles viraram católicos? Não. Nunca viraram. Não. Inclusive o papai não é católico. Bem, então, eles viveram isso. A minha avó, André, ela era judia mesmo, assim, mesmo que ela não fosse para a sinagoga, os hábitos dela eram de judeus. Sim. Tanto que pela legislação de Israel, do Estado de Israel, pode adquirir a nacionalidade até a 3ª geração da última mulher praticante. Porque na religião judaica, os filhos seguem a religião da mãe. Né? Então, apesar de ser uma sociedade muito patriarcal, seguir a religião da mãe, porque é a mãe que fica em casa tomando conta dos filhos. É verdade, né? É quem forma, né? Enfim. Formação acima. Pois é. Aí a minha avó, ela, por conta disso, por ela ser praticante, papai podia ter a nacionalidade, né? Desde 1948, eu podia ter, e as minhas filhas e os filhos do meu irmão também podem ter a nacionalidade. Se quiser morar em Israel, mora como cidadão.
Entendi. Né? Mas assim, o papai mesmo nunca praticou também, mesmo ele já havia sinagoga na época do papai, mas ele nunca praticou. O meu tio-avô, né, o Roberto, ele ficou em Fortaleza, a família ficou em Fortaleza, morando lá nessa casa da Santos Dumont. Já o meu avô Leon, como ele disse, ele teve 5 filhos, né? E o papai, eles também moravam aqui, e o papai, quando teve 4 anos de idade, ele teve osteomielite. Aí você imagine ter osteomielite em 1930. Quando o papai tinha 4 anos, teve essa doença. Foi tratado aqui, em Fortaleza. Na época não existia penicilina no mundo, não era que não existia aqui em Fortaleza. Então, o tratamento era, como dizia o papai, na marra, com um menino de 4 anos. E chegou um momento em que os médicos disseram que teriam que amputar a perna dele. E o vovô disse assim, bom, não vamos amputar a perna do Gerard. Vamos mudar então a família para Paris. Então a vovó e os 3 filhos de então se mudaram para Paris. Paris mesmo. Já não era mais, não foram para a região do pai do meu avô, né, do Gerson, que é ali a Alsácia. Ficaram em Paris, certo. Porque eles foram para o papai fazer tratamento médico. Papai fez mais de 10 cirurgias lá em Paris. E aí se fixaram lá e tiveram uma vida boa, porque na época os negócios estavam prosperando. E tinha, até que eu te perguntei antes, tinha uma filial em Paris, sempre, ou tinha a matriz? Né, tinha aí filial, tu me corrigiu. Tinha filial. Não, a matriz era... Tinha um tio, né, irmão do vovô Leon, tio do meu pai, que tocava lá as coisas, mas eles viviam às custas do vovô Leon. Entendi. Né? E viviam razoavelmente bem, vida de classe média, né? Mas muito bem. E aí, quando eclodiu a guerra, em 1939, aí um pouco tempo depois as coisas começaram a ficar ruins para os negócios. Porque os navios alemães, os navios ingleses estavam derrubando tudo que era navio, afundando tudo que era navio, inclusive navio comercial. Então estava muito difícil, ficou muito caro fazer importação e exportação. Sim. Então os negócios começaram a ficar ruins. Bom, mas mesmo assim a coisa fluiu. Mas aí, em 1940, a França é invadida. Né? E aí, foi em maio, acho eu, de 1940, e a família estava justamente na Normandia. Eles iam normalmente para um castelinho que tinha lá. De férias. De férias. Olha como era uma qualidade de vida bem legal. Né? E aí eles, não vamos voltar para Paris, porque os alemães vão chegar em Paris rápido, como de fato chegaram. Né? E aí eles se mudaram para uma fazendola ali na região de Cognac, onde é produzido o conhaque, que é essa fazendola aí. Eu fiquei emocionada quando o Michel trouxe. Aproxima, Daniel. Essa moldura é a moldura do papai. Quem fez uma moldura que estava lá. Se eu olhar aqui por trás, você vê como está antiga aí. Eu não mudei nada. Mas é para deixar assim mesmo. Né? Aí eles ficavam nessa fazendola. E ele guardou, né? Guardou. Eclodiu a guerra. Estava o meu avô em Fortaleza, com a esposa em Paris, no interior da França. Interior não, na Normandia, tendo que se esconder. E judeu, para completar. E judeu. Putz. E aí, um dia, as tropas alemãs chegaram aqui em Cognac. E o papai contava que nesse dia em que as tropas estavam desfilando, eles se esconderam. Eles se esconderam numa adega, que é tipo que era enterrada, né? Tipo um porão. Tipo um porão. Um porão. Eles se esconderam lá, para que vai que, né? Então a coisa ficou muito ruim. Gente. E aí o vovô deu aquela, não, tem que tirar de qualquer jeito. Aqui ele tomava conhecimento do que estava acontecendo lá? De pouco, mas tinha. Aí ele foi para lá. Foi buscar a família. Foi buscar a família. Aí eles saíram de lá, foram para Bordeaux, não é Bordeaux, Bordeaux. Depois foram para Biarritz. Depois de Biarritz, eles chegaram em Portugal, ficaram em Sintra. De Sintra foram para Lisboa.
E aí de Lisboa eles conseguiram pegar um barco, um navio, para o Rio de Janeiro. Você assistiu Casablanca? Xixi. Com certeza. Pois é, as duas rotas de fuga que existiam da Europa, e inclusive o filme Casablanca fala disso, é Casablanca e Lisboa. Sim. Então eles conseguiram sair, foram para o Rio de Janeiro. O papai e a família ficaram no Rio de Janeiro até o final do ano. O papai estudou no Rio de Janeiro. Terminou o ano no Rio de Janeiro. Aí eles chegaram aqui em 41, o papai tinha, aqui em Fortaleza, o papai tinha 15 anos. Saiu daqui com 4, 5 anos, voltou com 15 anos de idade para cá. Por isso você fala, né, também que o sotaque, né? A vida toda ele nunca perdeu. A educação dele foi lá, né? Michel, volta, aproveitar que a gente está falando ainda aqui, a história da perseguição, né? Tu teve gente da família que foi... Morreu em campo de concentração? Que morreu demais. Em câmara de gás, em campo de concentração. Demais. Você vai ver na relação de mortos de qualquer um dos museus, pelo menos um Gradivol ou um Hans. Gradivol, a família do vovô Leon, Hans, a família da vovó André. Tá? E aqui é um livro que é uma xerox de um livro que o papai conseguiu. Aqui dentro, um relatório e após cada relatório, a relação dos deportados. E você, se a câmera depois pegar com mais detalhes, você vê que tem marcado aqui, ó, um Gradivol, aqui um Hans. Dos dois lados, né, Michel? Dos dois lados. E morreram mesmo. O pai da minha avó morreu no campo de concentração. Primos do meu pai morreram em campo de concentração. Tá? Aqui mais um. Então, assim, aqui tem, e em qualquer museu do Holocausto também tem. E uma coisa interessante, Bel, quando o papai, como ele disse, ele estudou no Rio de Janeiro. Quando ele chegou aqui, ele quis estudar no São João. Antes do Farias Brito São João, existia ali um colégio São João. Na Santos Dumont, né? Na Santos Dumont. Que quando ele voltou, ele foi primeiro voltar para aquela casa da Santos Dumont. Então, era natural, era em frente. E quem era o secretário de Educação aqui de Fortaleza, do Ceará? Dom Helder Câmara. Bispo católico. E o papai não tinha a documentação oficial. Eles saíram, que foi uma fuga. Eles eram assim, não eram retirantes da seca, mas eram refugiados. Só que eles tinham onde ficar. Eles tinham uma certa condição. Mas aí o que é que eu vou te dizer? Em 18 de agosto de 1942, os negócios já estavam ruins, você lembra que eu falei, né? 18 de agosto de 1842... 1942, obrigado. Teve uma noite de quebra-quebra aqui em Fortaleza. No dia 17 de agosto e no dia 15 de agosto, 2 navios brasileiros haviam sido afundados, supostamente por navios alemães, é o que a história oficial conta, 600 pessoas morreram, e a população brasileira estava empolvorosa. E não foi diferente aqui em Fortaleza. Então, teve uma concentração ali na Praça da Bandeira, teve uma passeata saindo ali em frente da Faculdade de Direito, que não funcionou nesse dia, em protesto ao que ocorreu com 600 brasileiros. E o protesto saiu dali e foi na direção da Praça Zé de Alencar. Minto, Praça do Ferreira. Praça do Ferreira. Quando chegou lá, na coluna da hora, começaram a bradar contra os alemães e contra os italianos. Muito justo. E aí alguém gritou: vamos quebrar a loja do fulano. E aí começaram a quebrar estabelecimento comercial de italiano, de alemão. Sobrou para espanhol, que tinha um nome um pouco diferente. E o nome Gradivol, você liga mais à Alemanha ou liga mais à Alemanha? Aonde era na época? Lá? Ali pertinho onde hoje você faz. Quer dizer que desceu a praia a Malta, como diz, né? Foi. Mas foram muitos estabelecimentos. Se você procurar a reportagem, foram muitos estabelecimentos que foram destruídos. Inclusive, destruídos. O japonês também, né? Ali, o japonês do Fujita. Né? O jardim japonês do Fujita foi todo depredado. Então, assim, aí os negócios ali se acabaram. Eles invadiram. Acabou. O estoque todinho foi embora. Caramba. 18 de agosto de 1942. Sim. Né? É um dia... Aí o papai não conseguiu estudar, terminar o segundo grau. Sim, você falou em Dom Helder, no ele segundo grau. Obstáculo. Por quê? Porque o papai, quando fugiu, não trouxe nada.
Não tinha um documento oficial. No Rio de Janeiro ele conseguiu se matricular. Aqui Dom Helder não deixou. Rapaz, que mentalidade, né? Aquelas coisas de catolicismo com judeu que até outro dia tinha. Então, assim, um exemplo, nada contra Dom Helder, teve mas era a cultura da época. Era a mentalidade da época. Era a cultura da época. Mas quando a cultura da época bate em você, você sente, né? Exatamente. Então, assim, o papai não conseguiu estudar e ele foi trabalhar. Ele foi trabalhar numa empresa exportadora de couros. Sim. E aí ele se desenvolveu e depois saiu da empresa e foi ele ser corretor internacional. Olha que interessante. Lembra do Gerson, lá atrás. Foi ser corretor internacional e depois também negociou ações na Bolsa, numa época em que a ação na Bolsa era no grito, né? Lá em São Paulo, ele ia muito para São Paulo também. Eu acho que tem até uma foto aí dele numa viagem lá a Nova York. Tem aí para você mostrar nessas viagens internacionais que ele fazia de corretagem. E aí ele começou a acumular algum capital e soube que lá em São Paulo estavam... Porque assim, o papai ficou bom da osteomielite, mas o tratamento fez com que ele desenvolvesse a doença e o tratamento fizeram com que ele não desenvolvesse a perna adoentada. Então ele tinha uma diferença de 12 centímetros de uma perna para outra. Sim. Então ele queria, lógico, resolver isso. E ele ouviu falar de um médico que tinha vindo em São Paulo, lá no Hospital das Clínicas de São Paulo, que tinha vindo dos Estados Unidos com uma técnica nova. E o papai foi lá para São Paulo e conseguiu, com uma pessoa e outra, uma entrevista ser atendido por esse médico. E ele mostrou o caso, né? Literalmente mostrou o caso para ele. O médico pediu para o papai voltar um tempo depois para uma junta médica, então tinham 12 médicos para ver o papai e decidiram, vamos tentar. Então a primeira cirurgia de transplante de osso, tirou um osso, uma parte do fêmur da perna direita do papai e implantou na perna esquerda do papai. Foi a primeira cirurgia de sucesso desse porte São Paulo. No Brasil, em São Paulo. Isso em 1900 deixa eu pegar aqui minha colinha, 52. Puxa. Papai passou... E foi um sucesso. Foi, mas aí o que aconteceu? Na recuperação, o papai ia ter alta assim com um mês. Quando estava perto, a perna do papai estava um arco. Aí o médico disse, a prótese que a gente colocou fletiu. E aí não segurou o osso no lugar e ele fletiu junto. Aí teve que fazer um outro procedimento e o papai passou 1 ano, 1 mês e 1 dia internado. Nossa. Caramba. É uma vida de provação, né? Muita história, né? É uma vida de provação. Enquanto isso, o Robert Maurice estava aqui e os irmãos do papai se casaram, né? O Michel foi um ativo na dita Revolução de 64. Né? Ele chegou a ser superintendente da Caixa Econômica nos anos 65, 66, 67. Mas ele era daqueles que me peça as coisas se você quiser pedir, porque você já sabe que eu não vou lhe dar, né? Então, como ele era muito duro, e os militares, me perdoem, mas não eram tão duros assim, e acabou que ele teve que sair, né? Então, assim, todo mundo... Aí o filho dele mais velho é o Paul, que você conhece, que é professor, né? Ele teve outros... O tio Michel teve outros 4 filhos. Um, inclusive, foi morar no kibbutz em Israel durante um tempo. E todos viveram bem. Papai se casou com a mamãe. O vovô Leon morreu em 63. A vovó... Eles se mudaram primeiro para um imóvel ali na Rui Barbosa, depois para um imóvel na Torres Câmara, em frente. Saíram lá da Santos Dumont, aí foram... Porque quem estava morando lá era o Robert Maurice, né? Quando eles voltaram, então eles ficaram um pouco lá, foram para Rui Barbosa, depois foram para Torres Câmara, em frente onde hoje é o Cantinho do Frango. Foi. O imóvel ainda está lá, é em frente ao Cantinho do Frango. Aquele imóvel, né? Um dos imóveis, que já foi até um negócio de Tupperware. Um comércio de Tupperware. Eu lembro. Pois é. Sim. E aí o vovô morreu lá em 63. Aí eles se mudaram para ali em frente ao Náutico. Né? Desembargador Moreira com a abolição. A vovó morreu lá em 65. E o papai casou com a mamãe em 67. Eu nasci em 71.
O Roger nasceu, meu irmão, em 73. Mas eu queria voltar aqui, só que ficou a pergunta aqui na minha cabeça. Depois do 18 de agosto de 42, que depredaram, eles continuaram? Depois a loja, os negócios, fechou ali? Fechou. E cada um foi então o prejuízo foi... Cada um foi tocar a sua vida. E não trabalharam mais com exportação a partir dali? O papai... Só teu pai que foi depois, né, foi trabalhar numa empresa dessa e depois seguiu a carreira solo. Né? Não como exportador, mas como corretor. Uhum. E todos os outros filhos casaram. A tia Josete foi morar na França, se casou com um francês. Ela morreu na França. Né? E todo mundo foi levar a vida de todos nós. Pai, em 66. Mostrei. Até sócio proprietário do Fortaleza foi. E se vocês forem pesquisar a história do Fortaleza, tem muito a ver com a história da França. Não é à toa que as cores são as mesmas da bandeira da França. É porque o Alcides Santos, que é o fundador do Fortaleza, ele estudou no colégio interno, o Alcides Santos. Pronto. E lá ele conheceu o futebol, lá em Paris. E quando ele voltou, ele fundou um time de futebol chamado Stella. Depois esse Stella não prosperou, ele abriu o Fortaleza. O Stella era branco e vermelho, e o Fortaleza, para ser diferente, ele vamos adotar as cores da França. E aí a gente tem essa ligação, né? A gente tem essa ligação com a França. Então o papai é sócio proprietário em 66, eu hoje sou conselheiro do Fortaleza, e o mundo vai dando as voltas. Olha você ver as voltas. O papai tem 2 filhos, o papai morreu em 26 de junho de 2012. O papai tem 2 filhos, 2 noras, 2 netas e 2 netos. E a neta mais velha, que vocês estão vendo a foto do papai e da mamãe aí, hoje mora na França. Olha as voltas que o mundo dá. E cá estamos nós, Gradivol. Todos os Gradivol aqui do Ceará, do Brasil, são descendentes do vovô Gerson, do meu bisavô Gerson. Sim. E Gradivol, na França, tem ainda vários. Né? O Roger, inclusive, tem um contato bom com uma prima que mora em Paris. Mas tem Gradivol com todos os tipos de grafia. Com Grativol, em vez de ser V, com W. Tem várias grafias. A Marina fez uma pesquisa, que mora na França, fez uma boa pesquisa. E em outra oportunidade eu posso te mostrar um monte de documentos que a Marina está lá pesquisando. Porque na França é legal, porque eles têm lá microfilmados documentos de 1840, 1830, de nascimento, de casamento. Tem. É outra coisa, né? Se organizar. Cultura, né? Eles guardam se organizar. muito, a gente está nesse caminho. Vamos chegar lá. Né? Então, assim, os franceses, judeus, oriundos da Alsácia e da Lorena, vieram para cá para resolver um problema causado na Guerra Civil. E nós estamos aqui conversando também graças a isso. Mas, assim, a gente carrega no sangue, carrega nos costumes, carrega na memória, o olhar cheio de lágrimas do papai quando ele fala da fuga da França. Dói. Eu quero saber essa história depois. Dói. Você tá vendo que eu fico, né? Se emociona, né? Que isso é lindo. Gente, estamos terminando aqui mais um episódio super interessante, né? A gente fez um passeio aí até pela França, né? Umas cenas assim, um pouco tocantes, mas que faz parte da nossa história, né? Se você quiser complementar alguma coisa, comenta aí, bota aí nos comentários que a gente vai, né, Michel? Sim, com certeza. Vai tirando as dúvidas, tá bom? Queria agradecer, o canal continua crescendo, é só chegando os apaixonados aí por história, tá bom? Bom, e até a próxima.